Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! A cada minuto, um jovem abandona o ensino médio no Brasil. A informação é do secretário de Educação Básica do MEC, Rocieli Soares da Silva. Um levantamento realizado pelo Instituto Ayrton Senna e outras instituições mostra que pouco mais da metade dos inscritos no ensino médio se forma. O estudo avalia que o país também perde 35 bilhões por ano nesse processo. O Câmara Debate da Rádio TV Câmara discute o tema com os deputados Danilo Cabral, do PSB de Pernambuco, e Poliana Gama, do PPS de São Paulo. Deputados, esse é um problema recorrente, né? O ensino médio sempre é uma grande preocupação. E eu gostaria de saber dos senhores quais os motivos que os senhores acham que hoje são os mais graves para a evasão. É a qualidade do ensino? É a dificuldade econômica, porque esses meninos já estão na adolescência? Quais os motivos, deputado Danilo? Olha, Vânia, por mim, a Poliana também, eu acho que primeiro a gente tem que fazer uma análise do processo histórico da educação pública brasileira, né? Nós viemos reconhecer que o ensino médio brasileiro deveria ser um direito de todos, né, a partir da emenda 59, ou seja, pouco mais de 10 anos, em 2007, quando se constituiu o Fundeb primeiro e depois a emenda que garantiu a obrigatoriedade do ensino médio. Então, temos um acúmulo para trás, né, no sentido do reconhecimento do direito. Então, esse é um ponto estratégico. E a partir disso, né, um conjunto de investimentos que precisavam ser feitos para garantir a qualidade do ensino médio. A escola pública, num tempo lá atrás, as pessoas dizem, não, a escola pública brasileira foi uma escola de qualidade, mas ela era uma escola excludente, era uma escola para poucos. A partir do momento que a gente reconheceu a educação como direito, foi que a gente viu a qualidade da educação pública brasileira, a partir da escala que ela tomou, de direito que deveria tomar, cair. E a partir disso é necessário você fazer um conjunto de investimentos para tornar a escola pública atrativa. Nós vivenciamos isso lá em Pernambuco. Eu acho que essa questão do ensino médio, eu fui secretário de Educação do Estado de Pernambuco. A partir de 2007, a gente tinha lá em Pernambuco, de cada 100 jovens que ingressavam no ensino médio de Pernambuco, 25 largavam a escola durante o percurso escolar. Os últimos resultados do IDEB, apresentados recentemente, mostrou que Pernambuco hoje é o estado que tem a menor evasão escolar do Brasil. Apenas 1,7% dos jovens hoje, é praticamente residual, que entram no ensino médio de Pernambuco, largam a escola. E como isso aconteceu? Aconteceu com um conjunto de investimentos que tornaram a escola pública de Pernambuco de ensino médio atrativa. Foram detalhes como garantir farda, merenda escolar, livro didático para todos, né, garantir um kit escolar, garantir acesso a tecnologias modernas, porque a escola tradicional não atraía mais também o jovem, então o acesso ao computador. Há um programa que foi criado lá, que é um programa muito interessante, chamado Ganha o Mundo. Os jovens das escolas do ensino médio de Pernambuco, a partir dos seus resultados, dos seus méritos, garantem acesso a um programa de intercâmbio em outros países. Vão para os Estados Unidos, para a Europa, para o Canadá. É o programa chamado Ganha o Mundo. Ou seja, esse conjunto de políticas implantadas de forma sistemática, né, e integrada, e aí também a partir disso com programas de valorização também dos profissionais da educação, melhoria da infraestrutura, fez com que Pernambuco saísse da 25ª posição em evasão escolar e ter a menor evasão escolar do Brasil. Eu acho que é isso, é a gente tornar a escola pública mais atrativa. É dessa forma que a gente vai segurar o jovem na escola pública. Porque quando ele entra, se ele entra e não observa que aquilo vai trazer para ele alguma oportunidade lá na frente, naturalmente no percurso escolar ele abandona. Deputada Poliana Gama, como é que a senhora vê a questão da evasão? Bem, para cumprimentar o deputado Danilo e somando aqui essa análise, principalmente da questão do contexto histórico, o que eu tenho sentido ao visitar as escolas e conversando com os adolescentes, com os nossos jovens, nós sentimos que há por parte deles assim uma sensação de falta de sentido no modelo que nós temos hoje nas nossas escolas. Então, a maneira como ela está organizada acaba que não correspondendo às expectativas. E soma-se a isso também a necessidade que muitos apontam, até mesmo quando a gente tem uma reformulação nessa estrutura, no caso de São Paulo, com a proposta do ensino médio integral,
e que é muito positiva, mas sofre com a adesão dos jovens, porque muitos, quando querem fazer o ensino integral, eles querem também, junto com isso, que tenha o curso profissionalizante. E ainda, no caso de São Paulo, a questão do profissionalizante no ensino integral, que é promovido pelo Estado, pelo governo do Estado, ele ainda não é integrado. Ele é oferecido em outras escolas, como o Centro Paula Souza, escolas de excelência, mas não ainda integrado nas escolas estaduais. Então, o que eu tenho sentido é isso. Os alunos, eles querem conferir mais sentido, que a aprendizagem, que os conteúdos de fato façam mais sentido à sua vivência, às suas experiências, e querem também algo que os deixe, né, os possibilite ter uma profissão. Pois é, essa era a minha questão que o senhor estava falando, das diversas mudanças. Parece que o jovem quer que aquilo tenha sentido para a vida dele. Sim. Porque a gente cresceu achando que o diploma era fundamental na vida, né? Os pais da gente falavam isso, você precisa ter um diploma. Mas a escola precisa garantir, talvez hoje, mais do que o diploma? Não é só o diploma, né? A gente percebe que no mundo de hoje, com esse avanço da tecnologia, da informação, você tem que ter, paralelo ao diploma, o conteúdo dele, né? Dessa conquista desse diploma, que lhe permita dizer que você, de fato, passou por um processo de ensino-aprendizagem, você assimilou aquilo e pode também contribuir com o seu aprendizado para o mundo. Quando você tem falha nesse processo, ou quando ele não tem significado, o diploma acaba sendo o quê? Consequência dessa ausência de um significado real, de um sentido real, a necessidade, né, do próprio diploma para a vida. Então, é dessa maneira que eu sinto. A gente precisa fazer, além do diploma, precisa de fato constituir de sentido. Quando o senhor falou da introdução do computador na escola, logo que a gente começou a notar os adolescentes fixados no celular, né? O celular hoje é praticamente uma extensão deles. Para o professor, isso significou uma necessidade de treinamento, de mudança de paradigma, de educação, Sim. Porque é uma outra escola. É uma outra escola. Porque aquela escola que o professor fala, ninguém presta mais atenção. A escola do quadro e giz, enfim, praticamente do professor só falando, sem haver a interação, ela, de fato, ela perdeu o encantamento, né? Exatamente por esse conjunto de novas ferramentas que estão disponíveis para todo mundo. Então, você tem que adequar a estrutura do ambiente da escola a essa nova realidade. E adequar, eu queria complementar uma coisa importante que Pauliana falou, adequar também a oportunidade que cada um deseja fazer daquele espaço, os diversos percursos que cada aluno desejam fazer. Essa coisa do ensino universitário como a única alternativa foi durante muito tempo imposta, né, como o único caminho que cabia a quem estivesse na escola do ensino médio. E você não tem só essa alternativa, isso foi um equívoco, inclusive, da própria condução da política da educação brasileira. Você tem a educação profissional, que é uma alternativa, né? Você tem que fazer o ensino médio para que ele possa construir a sua cidadania e a inserção no mercado de trabalho. E eu acho que a gente teve um avanço importante lá em Pernambuco, quando a gente avançou também na escola do ensino integral, que é o que está presente hoje na própria política também de reformulação do ensino médio, né, em que pese ser tímida no horizonte de implantação dela, mas eu vou te dar um dado, a meta do Plano Nacional da Educação é colocar até 2024 50% das escolas como sendo de ensino médio e 25% das matrículas sendo de ensino médio integral. Pernambuco é o primeiro estado da federação a ter 51% dos alunos das matrículas já em educação em tempo integral. E a partir da ampliação da jornada de sala de aula, aí você permitiu que vocês pudessem também dar novas oportunidades também de percursos escolares. Ou seja, você pode ir para o mercado de trabalho, mas pode querer ir para a universidade, como pode querer trilhar outro caminho também. Essa reformulação do ensino médio, que flexibilizou inclusive o próprio currículo do ensino médio, eu acho que é um avanço. A gente agora tirou aquele engessamento que a gente tinha no currículo do ensino médio, de 3 anos, cada um, independente do percurso que queria, se queria ser engenheiro, médico e tal, tem que seguir um único percurso. Agora, tem uma falha, que foi isso que inclusive nós levantamos no projeto que tramitou
aqui no Congresso da reformulação do ensino médio, que é a ausência da capacidade de financiamento dessa política, porque o ensino integral tem uma conta, né, que precisa ter mais investimentos para você garantir. Quando você amplia a jornada integral, você precisa de mais professores, de mais merenda, né, adequar transporte escolar, ou seja, reformular muitas vezes a estrutura física da escola, ou seja, tem um conjunto de requisitos que precisam ser respeitados para que essa política ela tenha uma eficácia, senão ela vai se transformar ali num programa pontual e não vai ter o resultado que a gente deseja. Deputada, a senhora se referiu à questão do ensino profissionalizante e a um obstáculo nele. A gente conhece a eficácia em termos de empregabilidade do ensino técnico, né, das escolas técnicas, inclusive com excelência. Como é que a senhora vê a questão do profissionalizante, né? Como é que ele vai formar essa pessoa? Para que ele está sendo formado? Nós temos discutido isso no âmbito da comissão e também em várias comunidades, porque entendemos que, ao propor o curso técnico profissionalizante, né, no nível do ensino médio, ele tem que conjugar também com uma necessidade local. Porque muitas vezes não adianta você oferecer um curso técnico profissionalizante que não tenha um retorno positivo para esse aluno, para que ele tenha de fato assim, um ingresso no mercado de trabalho, né? Então, tem que ter aí uma conjunção de fatores e também uma convergência na gestão das políticas públicas, de educação e também de planejamento estratégico, de desenvolvimento econômico também do país, com os setores que podem contribuir, sim, com essa sinalização do que a gente precisa hoje em termos de mão de obra e de profissionais no mercado. Bom, a gente vai fazer um pequeno intervalo e volta daqui a pouco, continuando com essa conversa. O Câmara Debate está de volta. Hoje nós estamos discutindo a evasão no ensino médio com os deputados Poliana Gama, do PPS de São Paulo, e Danilo Cabral, do PSB de Pernambuco. Deputados, o Instituto de Estatísticas da Unesco ela terminou um estudo dizendo que os jovens grande parte dos jovens da América Latina e do Caribe não alcançam os níveis exigidos em proficiência de leitura e de matemática depois que terminam o que a gente chama hoje de ensino fundamental. Quer dizer, quando ele chega, o desafio do ensino médio, o ensino médio, pelo que eu me lembre, eu não sei se hoje ainda é assim, ele significava um grande salto. A gente sai ali do ensino fundamental e entra... No meu tempo era o segundo grau, era um salto de qualidade de ensino, de exigência. Quando você sai sem saber ler, a avaliação é quase de um analfabetismo funcional. A pessoa sai sem saber entender o que lê. Isso também não afasta o aluno do ensino médio? Sem dúvida alguma, porque o ensino médio... Como é que esse degrau, como é que se... Veja, a gente tem que ter uma leitura da educação de uma forma integrada, né? O básico é isso, né? Quando a gente discute o ensino médio, a gente não pode fazer essa discussão descolada da qualidade do ensino fundamental, né? E até do pré-escolar. O problema é que hoje a gente também tem um ensino fundamental que ele não responde também aos desafios do ponto de vista da formação e gera acúmulos e déficit de aprendizado, que é isso que nós estamos discutindo, né? Os alunos chegam no nível do ensino médio já com um grande déficit e a gente vê isso muito, por exemplo, na distorção idade-série. Os elevados indicadores de distorção idade-série que tem no ensino médio brasileiro. Pernambuco tinha um elevado indicador de quase 70% de distorção idade-série no ensino médio. Ou seja, você imagina de cada 100 jovens que a gente tinha, 70 estava descolado da idade que ele deveria estar. Agora ele deve estar, esse indicador caiu para perto de 40%, nós conseguimos reduzir isso de forma muito expressiva. Mas, fundamentalmente, a gente tem que fazer uma escola que faça os jovens, lá no início, já no processo de alfabetização, não ter esse déficit de aprendizado, porque senão a gente vai estar sempre enxugando gelo. Nós vamos estar sempre, esse dado que está apontado aqui de 35 bilhões, que você inclusive falou aqui, é isso, é você estar gastando repetidas vezes com o mesmo aluno. Então, claro, a estruturação do ensino médio é importante, mas se a gente não corrigir na origem o problema, nós vamos estar, durante o processo histórico, desperdiçando, inclusive, recursos públicos e desperdiçando talentos, mais do que isso, desperdiçando talentos e, enfim, não dando a oportunidade que as pessoas merecem ter.
Deputada, minha mãe era alfabetizadora e eu dei aula de redação na universidade. E eu lembro que eu tinha aluno que separava o N do H, quando separava a sílaba. E minha mãe olhou isso e falou, desiste. Se não ensinou, se não aprendeu isso, até agora não aprende mais. Como é que a senhora vê esse problema do ensino fundamental para quem vai para o ensino médio? Como é que se resolve esse Bom, vamos esse tentar degrau? aqui fazer uma síntese de algo que é extremamente desafiador e grave, né? Até porque quando você analisa a questão estrutural de um orçamento público para a educação, você tem um investimento muito maior no telhado, ou seja, eu estou fazendo uma comparação aqui com uma construção de uma casa. Você tem muito mais um investimento no telhado, que seria o ensino superior, que também merece o investimento, mas comparando com o que se investe na base, é muito menor, chega a ser 4 vezes menor. Então você tem, se não me falha a memória do que eu tenho anotado aqui, pouco mais de 30 bilhões para o ensino superior e cerca de 9 bilhões, né, destinado para a educação básica. Quando paralelo a isso, já há inúmeras pesquisas, inclusive tive a oportunidade de participar de um curso sobre a questão da primeira infância no mundo, né, e a necessidade da gente olhar para isso de forma estratégica. Porque já se identificou que quanto mais a gente tem investimentos no cuidado, na questão da saúde, na questão da educação, nessa etapa fundamental da vida, de 0 a 6 anos, onde as janelas estão abertas ao desenvolvimento cognitivo, motor, enfim, uma infinidade de possibilidades, quanto mais você tem atenção para isso, o resultado no futuro, ele de fato, assim, o retorno é muito positivo. E nos países que não deram o devido destaque para essa etapa da educação, que seria, no caso, aí a política pública da educação infantil, e depois também, claro, na sequência fundamental, eles escolhem o que de índice? Gravidez na adolescência, índices de violência, analfabetismo funcional. E quando a gente começa a olhar para essas situações, a gente começa a lembrar de quem? Do nosso país. Ou seja, há uma necessidade de uma revisão do conceito e também do destino dos investimentos da política pública no país, para que, de fato, a gente possa colher na ponta melhores resultados. E, claro, isso passa decisivamente por olhar e valorizar o profissional da educação, os professores. Eu queria complementar, assim, essa fala de Poliana é muito importante quando ela fala da questão do investimento. O Brasil avançou, né, a partir da Constituição de 88, com a vinculação do percentual do orçamento. Nós tivemos o Fundef, que foi a primeira etapa ainda na década de 90, depois tivemos o Fundeb, mas o fato é que agora, recentemente, nós tivemos um retrocesso do ponto de vista da política de investimento. A chamada PEC do teto dos gastos, isso foi colocado de forma formal, inclusive pelo conjunto dos secretários do CONSED, apontava que a gente iria, no horizonte dos 20 anos de congelamento para frente do orçamento brasileiro, fixados pela PEC do teto dos gastos, retirar cerca de 120 bilhões de reais da educação pública brasileira. Foi feito, inclusive, um estudo que apontava que se a gente pegasse o que foi aplicado na educação de 2002 a 2015, foram cerca de 800 bilhões de reais investidos no ensino médio brasileiro. Aplicado o critério da PEC do teto dos gastos, essa capacidade de investimento cairia para 424 bilhões de reais. Então, observe que a gente está fazendo um movimento agora de inflexão do ponto de vista daquilo que deve ser colocado como prioridade no orçamento. O Brasil, como eu disse, veio no histórico de Constituição Federal, Fundef, Fundeb, e agora a gente faz um movimento de inflexão para a retirada de dinheiro da educação. Todo mundo diz que a educação é um ponto estratégico, isso é consenso, né, do ponto de vista do desenvolvimento social e econômico. Agora, ela não vai dar resposta se, ao invés só da fala, a gente não tiver atitude e priorizar no orçamento público brasileiro recursos para fazer face a esse conjunto de desafios que temos lá desde a pré-escola, com construção de creches. Eu estava lembrando, Poliana, você falando em creche aí agora há pouco, você tem prefeitos hoje, e aqui hoje tem uma marcha de prefeitos, em função até do processo de emendas, os prefeitos hoje não querem receber recursos para investimentos em creches, porque não tem o dinheiro para manter as creches. O pessoal. Então, tem que romper essa lógica, essa concentração de recursos que nós temos aqui na União,
e a política da União é dar o dinheiro para o investimento físico, mas tem uma conta de custeio que precisa ser equacionada. O teto, só para fechar, essa coisa do piso do salário dos professores é uma coisa estratégica, nós temos que dar uma resposta a isso. E essa questão do custeio, como bem apontou o deputado, você tem assim um alto custo na educação e na saúde, que essencialmente exige o quê? Recursos humanos. Não tem como você fazer a educação, a prática na sala de aula e também atender um paciente sem o recurso humano. Você faz uso da tecnologia, sim, mas o recurso humano é o principal nesse processo. É uma despesa fixa, né? É uma despesa entra fixa. E não sai. E esse novo ensino médio vai exigir uma expansão. Na medida em que você implanta a escola de período integral, você tem uma expansão falho, do processo que me fez, inclusive, a votar contra a reforma. Na essência do conteúdo da reforma do ensino médio, como eu disse, a questão da flexibilização do currículo é um avanço, a questão da educação integral é um avanço. Agora, precisa do recurso para isso. A proposta que o governo apresentou, inclusive do ponto de vista da implantação da educação em tempo integral, só financiou, quando chegou a proposta da MP, só falava em 4 anos para ajudar os estados, que é quem compete a política do ensino médio. Depois, a partir até de uma proposta de uma emenda que nós apresentamos, chegou até 10 anos. Mas vai ficar uma conta para os estados. Né? A gente já tem estados hoje que estão sufocados. Vamos ver a situação, por exemplo, do Rio de Janeiro. Sequer consegue pagar hoje o salário dos professores. Como é que você vai dizer agora, faça educação em tempo integral, gaste mais dinheiro e você não dá o dinheiro para ele? Essa é o equívoco, e aí vale para todas as políticas públicas, né, de um desvirtuamento do Pacto Federativo Brasileiro. Isso é um debate estratégico que precisa ser feito. Necessário. Não pode a União perseverar nesse caminho equivocado de transferir atribuições para estados e ainda mais para municípios, que são muito mais fragilizados, ficando sem com a dar maior parte. as condições, ficando com um bolo de cada R$100 que chega de arrecadação de impostos, 60, 70 está aqui. E a responsabilidade está lá com o prefeito, você dando o piso de professor, piso de assistência de saúde, piso e o dinheiro para pagar isso. Então, isso tem que ser equacionado. Nós temos que rever, na base desse problema, está essa distribuição de recursos também do país. A senhora é de um estado que é famoso por ser rico, né? São Paulo também é rico em problemas. Mas o São Paulo está avançando nessa questão do ensino integral. Como é que está se resolvendo essa questão orçamentária? Eu sinto o seguinte, a gente tem colhido, quando compara com outras situações de Brasil, a gente tem colhido avanços, porque de fato em São Paulo nós temos enfrentado a problemática. Então a gente não tem fechado os olhos para situações que infelizmente persistem nesse processo. É claro que ainda há um caminho longo para que a gente possa, partindo, por exemplo, da visão de valorização dos profissionais da educação, realmente conferir isso aos nossos professores, tanto da rede estadual quanto também de redes municipais. Mas como o deputado colocou, isso exige recurso também, um aporte de recurso. O volume de trabalho que nós temos em São Paulo, ele também é muito acentuado. Porém, a maneira como a gestão tem acontecido no nosso estado, com o governador Geraldo Alckmin, embora a gente reconheça que tenhamos problema, mas é um estado que tem garantido salários em dia, contrário de outros estados que já estão com dificuldade até mesmo de manter em dia os salários dos seus profissionais. E nesse processo todo, o que nós entendemos, e aqui eu faço coro nessa análise, é que a revisão do Pacto Federativo, ela é de fato uma agenda que deveria já estar sendo posta em discussão e para votação. Não tem cabimento nesse processo todo, os municípios, os estados, eles têm aí as obrigações para poder realmente dar conta do serviço, da atenção direta ao cidadão e fica com a menor parte. O município fica com a menor parte dessa distribuição, enquanto a União fica com a maior parte. Então, de fato, assim, falar de políticas públicas da educação, eu que sou professora e iniciei na política por uma demanda, né, de necessidade de justiça, de organizar as estruturas da categoria na minha cidade, mas eu percebi ao longo dessa minha trajetória o quanto que a gente precisa realmente compreender a estrutura de organização política, de orçamento, porque não se faz política pública sem recurso. É isso que a gente precisa entender, e o recurso precisa ser bem usado, e estabelecer prioridades é também crucial nesse processo. Dessa coisa do recurso. A própria constituição dos fundos de financiamento, tanto o Fundef como o Fundeb,
se a gente for abrir a cesta de impostos, quem paga a conta são os estados e municípios. Quer dizer, a União criou um carimbo, o fundo criou um é deles, fundo, né? o fundo... A União só faz a administração, mas os recursos estão vindo da cesta de impostos que são de estados e municípios. O complemento dela é mínimo nessa cesta. Então, até na política dos fundos, quem está bancando são os estados e os municípios. Isso precisa ser revisto. Muito obrigada, deputados. O Câmara Debate termina aqui. Você pode rever ou compartilhar estes programas na nossa página ou então no YouTube. Obrigada pela audiência e até a próxima.